né? Porque é o grande exemplo. O autor distribuiu a petição inicial, o juiz informou a parte, né? Agora tem uma audiência, mas a gente vai falar sobre ela, a parte vem e contesta, o juiz julga, ponto. O contraditório foi observado. O que é que acontece no contraditório diferido? A gente mexe nessa estrutura. De que modo? Terá contraditório, só que agora ele vai se desenvolver assim, pedido, decisão, pedido, decisão, informação da parte contrária, reação possível e aí decisão definitiva. Só como é que mexeu? Antes, o contraditório normal, pedido, informação da parte contrária, reação, decisão. No contraditório diferido, nessas exceções, eu tenho pedido, decisão, informação da parte contrária, reação da parte contrária e aí decisão definitiva. Eu apenas mexi, mas o contraditório foi observado, ele apenas foi postergado, foi diferido. Ok? Então, atenção com relação a esse detalhezinho que é precioso. Mas são dois artigos, artigo 9º e artigo 10. Os dois estão dispondo sobre o contraditório. Então não é chover no molhado, né? Não é, talvez aí, cair insistindo. O legislador é muito prolixo, ele fala demais a mesma coisa. Assim, não é não. Não é não. O artigo 10 realmente quis dar uma ênfase ao contraditório. Mas o objetivo principal desse artigo era proibir as chamadas decisões surpresas. Vamos voltar aqui rapidinho para a gente fazer a leitura do artigo 10. Olha o que o legislador diz. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O que o legislador está falando? Juiz, mesmo naquelas hipóteses que por lei você pode decidir de ofício, primeiro você tem que informar as partes e possibilitar que elas se manifestem. Para quê? Porque talvez elas consigam aí convencer o magistrado no sentido contrário. É isso. Informação, possibilidade de reação, capacidade de influência. Eu estou dando ênfase. Juiz, mesmo naquelas hipóteses que você pode decidir de ofício, primeiro tem que dar a oportunidade à parte para ela se manifestar. Então, intima, ouve e aí julga. Imagina a situação que o sujeito apresentou a petição inicial, teve ali a audiência de conciliação, foi frustrada, o réu apresentou sua contestação, ninguém falou nada, só que o juiz ali compulsando os autos percebeu que a pretensão do autor estava prescrita. Prescrição é matéria de ordem pública, é fundamento para decisão de mérito. O juiz pode reconhecer isso e julgar agora? Pode. Ou o juiz percebeu nesse exato momento que ele é absolutamente incompetente. Ele pode julgar agora? Pode decidir agora? Pode. De ofício, é matéria de ordem pública. Só que antes disso, ele tem que citar a parte. Para que as partes não sejam pegas de surpresa, de calças curtas. Não. Intima a parte, deixa ela manifestar e depois decide. Então, o objetivo do artigo 10 é exatamente este, evitar, vedar as chamadas decisões surpresas. E eu chamo muita atenção que esse artigo se aplica, inclusive, às hipóteses, às matérias sobre as quais o juiz possa decidir de ofício. Beleza? Eu estou insistindo, eu me alonguei aqui um pouco mais com o princípio do contraditório, porque ele é um princípio que é muito cobrado. Cai muito em concurso público. Separei aqui algumas questões para nós. Promotor, do Ministério Público do Paraná. Veja lá.
A respeito da parte geral do Código de Processo Civil de 2015 e das suas normas fundamentais, assinale a alternativa correta. A solução dos conflitos, apesar de permitida, melhor dizendo, a solução consensual dos conflitos, apesar de permitida pelo Código de Processo Civil de 2015, não é incentivada. Balela. O que mais se faz aqui é incentivar a solução consensual dos conflitos. Inclusive lá no artigo que trata da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 3º. Os parágrafos estão trabalhando ali com os meios alternativos, incentivando a composição consensual. Então, balela. B. De acordo com o Código de 2015, a cooperação processual é norma que vincula apenas as partes. Olha o detalhe que eu falei para vocês. Falei, o princípio da cooperação é muito bobinho, muito simplesinho, mas é novidade. Então vai ser cobrado na sua prova. Prova de promotor, pessoal. Não estou falando aqui de provas simples, estou falando de provas marcadas pela complexidade. Se isso aqui está aparecendo numa prova de Ministério Público, não tenha dúvidas de que ele vai aparecer muito em outros concursos. E aí olha a pegadinha. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a cooperação processual é norma que vincula apenas as partes. Não, é norma que vincula todos os sujeitos processuais. Atenção para o detalhe. C. Em nenhuma hipótese, juiz pode proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, o que demanda a revisão de temas do direito processual com a tutela provisória. Em nenhuma das hipóteses também não, né? E as hipóteses de contraditório postergado? Contraditório diferido. Quando aparecer esse tipo de expressão, pessoal, duvida, nenhuma. Para. Direito não é uma ciência exata. Beleza? Então, até por exclusão, eu sei que o D é o certo, né? Nós vamos conferir se realmente está. Não pode o juiz, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Perfeito, texto do artigo 10 do Código de Processo Civil. Outra questãozinha aqui, rápida. Caio move ação em face de autarquia federal. O feito é contestado e depois o juiz federal verifica, de ofício, que o lapso do tempo prescricional previsto em lei foi ultrapassado, embora nada nos autos loque ou refira o assunto. O juiz A deve julgar o processo extinto sem resolução do mérito. B, prescrição resolve o mérito, hein? B, deve julgar o pedido improcedente, tendo em vista que prescrição pode ser reconhecida de ofício. Será? C, deve ser dada às partes oportunidade de manifestação. D, a hipótese do novo CPC é de carência de ação. E E, não conhecerá da prescrição diante da omissão da defesa. Você bem sabe, artigo 10, letra C. Deve ser dada às partes a oportunidade de manifestar. É matéria que o juiz pode reconhecer de ofício? É. Mas vedação da decisão surpresa. Artigo 10 do CPC. O artigo 11 do CPC, dando sequência, traz para nós o princípio da publicidade. Ele diz lá, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Ele está trazendo aqui o princípio da publicidade, previsto no artigo 93, inciso 9. Os atos processuais devem ser públicos. Esse princípio é absoluto? Não. Ele pode ser excepcionado, ele pode ser mitigado.
Na verdade, o legislador está repetindo algo previsto no texto constitucional. A única crítica que eu faço é que, tecnicamente, fala-se muito desse termo segredo de justiça. Esse segredo de justiça é um termo da praxe processual. A justiça nunca pode ser secreta. Então, ao meu ver, o legislador perdeu uma boa oportunidade, para afastar essa expressão. O correto é falar em publicidade mitigada, porque as partes, os advogados, terão conhecimento dos autos, é evidente. Ok? Então, princípio da publicidade. Esse artigo 11 não para na publicidade. Ele diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Princípio da publicidade. E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Princípio da motivação. Toda decisão tem que ser motivada. E o CPC trouxe uma preocupação muito grande com isso. Que a gente está chamando de fundamentação analítica. O legislador não pode, o juiz, melhor dizendo, não pode se valer de expressões genéricas. Conforme demonstração dos autos, julga improcedente. Não, fundamenta, justifica, de forma analítica, capitular, sob pena de nulidade. Princípio da motivação. Princípio que também tem guarida no artigo 93. Destaquei aqui para a nossa reflexão uma lição do Daniel Assunção, Daniel Assunção Neves. Ele diz lá, uma decisão devida, melhor dizendo, uma decisão sem, ficou faltando um M ali, a devida fundamentação contém vício sério, porque além de afrontar texto constitucional expresso, impede o acesso da parte sucumbente aos tribunais, impede a atuação do órgão na revisão da decisão e, pior do que tudo isso, permite que se façam ilações a respeito da imparcialidade e lisura do julgador. Então, os julgadores têm que se esmerar para fundamentar de forma mais clara possível as suas decisões. Fundamentação analítica, princípio da motivação, previsão constitucional. Tanto que o CPC trouxe, lá no artigo 489, parágrafo 1º, os requisitos de fundamentação de uma decisão. Ok? Os princípios acabam ali. Só que o livro 1 ainda não terminou. O livro 1 ainda não terminou. Nesse capítulo 1º, inclusive, existe ainda o artigo 12. Esse artigo 12 é aquele tipo de artigo que eu quero que vocês tomem cuidado, porque ele é novidade. Mas eu tenho minhas dúvidas, sérias dúvidas, se ele vai ser aplicado. Eu acho que não. Minha opinião. Tá? Minha opinião. Tanto que ele foi mudado já. Tanto que ele já foi até alterado. Por quê? Porque a redação original criou um fuzuê enorme. O que esse artigo 12 dispõe? Seria bom que fosse cumprido, Que os processos, eles devem ser julgados numa ordem cronológica, com base na conclusão. Porque, infelizmente, acontece no judiciário, de processos que já estão lá há um tempão e não sai decisão. Você não tem nenhuma ordem ali de preferência, de julgamento, nem nada. Ele é julgado ao bel prazer ali do cartório. Aí o legislador está falando o quê? Muito saudável. Que o julgamento dos processos deve seguir uma ordem. Tem que ter uma ordem cronológica, fundamentada ali no momento em que ele foi levado à conclusão. Porque o que acontece por vezes é como o CNJ está em cima e também para diminuir ali o contingente do cartório, por vezes os processos mais simples são passados à frente, vai julgando, e aquele que é um pouco mais complexo, que já tem um tempão, fica para trás. Mas não, independente da matéria e da complexidade dela, o julgamento deve observar uma ordem cronológica, de conclusão. O que aconteceu? Os juízes caíram em cima. Se eu me prender demais num processo, vai atolar aqui.
tanto a pressão foi forte que o artigo foi mudado. O artigo original dizia: os juízes e os tribunais deverão atender à ordem cronológica de conclusão. Deverão julgar conforme ordem cronológica de conclusão. Lei 13.256, de 2016, portanto, novidade da novidade. Se a banca gosta do que é novo, imagina o que é novo do novo. Não tem tanta relevância assim, mas é novidade. Então, ó, mudança. Olha como é que ficou o texto. Os juízes e os tribunais atenderão, olha o detalhe, preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças ou acórdão. Diferença mínima ali, mas que causa bastante, né? Modifica muita coisa. Okay? Adiante ele vai falar sobre publicidade dessa ordem e sobre as exceções. Okay? Só nos importa interessar que isso aqui não tem precedentes, isso aqui não tem correspondência. Não havia essa ordem. Essa ordem de julgamentos é novidade do CPC 15. Só que ela não é coercitiva. Vamos lá. Separei aqui uma outra questãozinha da CESP, do TRE de Pernambuco. Acerca das normas processuais civis, assinale a opção correta. Os juízes e tribunais terão de, inexoravelmente, atender à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença. Viu só que safadeza? Com perdão da palavra? Viu só que pegadinha? Tem ordem cronológica no código? Tem. Só que aquela lei lá de 2016 mudou de algo que era obrigatório para algo que é facultativo. Então, olha lá, os juízes e os tribunais terão inexoravelmente a atender a ordem cronológica? Não, terão preferencialmente. Preferencialmente. Olha o cuidado, né? B. A boa-fé processual objetiva, que não se aplica ao juiz, prevê que as partes no processo tenham um comportamento probo e leal. Todo mundo tem que atuar de boa-fé. Não só as partes. Então, roda. C. O modelo cooperativo, que atende à nova ordem processual civil no Estado constitucional, propõe que o juiz seja assimétrico no decidir e na condução do processo. Não, você tem que ser simétrico, né? Assimétrico é algo torto, algo bagunçado. Assim, não, tem que ser simétrico, tem que cooperar. E D. O contraditório substancial tem por escopo propiciar às partes a ciência dos autos processuais, bem como a possibilidade que elas influenciem na formação da convicção do julgador. Perfeito. Contraditório substancial. Informação, né? Ciência, possibilidade de manifestação, audiência, capacidade de influência. Contraditório substancial. Letra D, portanto. Ali termina o capítulo 1 das normas fundamentais. Capítulo 2 do livro 1 fala acerca da aplicação da norma processual. Tá? E aqui é rapidinho para a gente concluir o nosso encontro de hoje. Tá? Artigo 13, 14 e 15. Artigo 13 fala sobre a aplicação da lei no espaço. Artigo 14, aplicação da lei no tempo. E artigo 15, aplicação subsidiária da lei processual em outros ramos. Então veja lá. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. O que o legislador está falando aqui? Simplesinho, princípio da territorialidade. A jurisdição é brasileira? A jurisdição brasileira ela se opera no território brasileiro. Então ela tem que aplicar o quê? A norma processual brasileira. Ah, vá. Ah, vá. É sério? Princípio da territorialidade, pessoal.
soberania. Norma processual brasileira, território brasileiro, jurisdição brasileira. Tá? Só toma cuidado quando eu falando de norma processual, porque o artigo 10 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos traz uma exceção quanto ao direito material. Tá? Também é regido pela territorialidade. Norma brasileira aplica no território brasileiro, tanto processual quanto material. Só que o artigo 10, ele traz a possibilidade de aplicar norma material estrangeira aqui no Brasil, em matéria sucessória, direito das sucessões, quando a norma do país de origem do decujus for mais benéfica ao cônjuge e aos filhos. Então veja bem, vou fazer um inventário no Brasil, aplicar Código de Processo Civil Brasileiro, aplicar Código Civil Brasileiro, ponto final. Mas o decujus é estrangeiro e a norma de origem dele é mais benéfica ao cônjuge ou aos filhos. Então, excepcionalmente, o artigo 10 possibilita a aplicação da norma material. A norma processual continuará sendo CPC brasileiro. Aqui é norma material. Beleza? Atenção quanto a esse detalhe. Artigo 14 fala sobre a aplicação da lei processual no tempo e diz o seguinte: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Isso aqui é um artigo importante, porque quando o CPC 15 entrou em vigor, várias ações estavam em curso. E aí? Cancelo tudo que foi feito nessas ações para aplicar o CPC 15? Ou eu deixo essas ações seguirem aplicando CPC antigo enquanto o CPC 15 está vigente? Nenhuma coisa nem outra. O legislador está falando o quê? Quando a norma processual entra em vigor, ela passa a ser aplicada imediatamente. Só que ela não retroage. Então, os atos já realizados na vigência da lei anterior, ponto, acabou. A partir de agora, lei nova. Então, o artigo 14 está colocando para nós aqui que, quanto à aplicação no tempo, a lei processual se caracteriza por ser imediata e não retroativa. Entra em vigor e se aplica imediatamente, só que ele não retroage. Isso vem de um princípio latino que é o tempus regit atum. O tempo rege o ato. Então entra em vigor e produz os seus efeitos imediatamente, só que respeita o ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou a coisa julgada. Beleza? Então, aplicação da lei no tempo. E o último artigo, artigo 15, fala sobre a aplicação subsidiária da lei processual em outras áreas. E aqui nem vamos nos aprofundar tanto, mas você sabe que o CPC é aplicado lá na Justiça do Trabalho também, não é? Mas isso pode? Pode. Você sabe, Código de Processo Civil, ele se aplica aos processos de competência da Justiça Comum, civil, estadual e federal. O que é o âmbito de aplicação? Só que, por vezes, o Código de Processo Civil é aplicado em outras áreas, subsidiariamente, quando não tiver lei específica. Subsidiariamente. É o que o artigo 15 está dizendo. Na ausência de norma que regulem processo eleitoral, trabalhista, administrativo, as disposições desse código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A área de aplicação do CPC é Justiça Comum Civil, estadual ou federal. Mas se lá na Justiça Especial Trabalhista não tem norma específica, então eu pego o CPC e aplico lá supletiva e subsidiariamente. Para fechar o nosso encontro, uma última questãozinha.
de Defensor Público da Bahia. Questão que diz o seguinte: sobre o direito processual intertemporal, o novo CPC retroage, porque a norma processual é de natureza... Não, ele não é retroativo. Ponto. O novo CPC torna aplicáveis a todas as provas as disposições de direito probatório adotados, ainda que requeridas antes do início da sua vigência. É um ato jurídico perfeito. Isso também não. C. Vige desde o dia de sua publicação. Opa! Não, tem vacatio legis. Né? Elaboração, sanção, publicação, vacatio legis, entrada em vigor. D. O CPC extinguiu o procedimento sumário. Pá, beleza, né? Correto. A gente vai ver isso mais para frente. Impondo a extinção de todas as ações ajuizadas sob esse procedimento, inclusive as anteriores à sua entrada em vigor. Opa! Direito adquirido, ato jurídico perfeito. Realmente ele acabou com o processo, o procedimento sumário. Só que eu não vou acabar com aqueles processos que já estavam em andamento. Então, última alternativa, o CPC novo não possui efeito retroativo e se aplica, em regra, aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Perfeito texto do artigo 14. Ok? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Foi muito bom para mim ter passado esse período com vocês. Espero que a nossa aula tenha sido proveitosa para os seus estudos, que você tenha gostado da nossa aula e, principalmente, espero te ver em breve, no próximo bloco, na próxima aula, em que nós daremos sequência ao estudo do CPC. Ok? Aquele abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá